Fala aí, minha família Caipora, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o único canal que traz para vocês os resultados dos palpites durante os vídeos, beleza, galera? E também trago para vocês as nossas análises utilizando a plataforma da Casa de Apostas, fechou? Não se esqueçam que as análises aqui constituem de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 28 de março, tá? Completei a planilha aqui e tivemos 25 palpites com 16 greens e 9 reds, tá? Um resultado mediano, porém tivemos um lucro razoável em cima desses resultados, beleza, galera? E também trago para vocês os resultados do dia 29 de março. Tivemos 27 palpites com 14 greens até o momento e 7 reds, beleza? 5 jogos estão ocorrendo. Fechou, galera? Não se esqueçam também de fazerem a sua gestão de banca, tá? Aconselho a fazerem apostas simples e com duplas, beleza, galera? Não se esqueçam também que eu trago sempre os resultados para vocês e o link da nossa planilha está no topo dos comentários. E não se esqueçam de adicionar no topo do favoritos do seu navegador, beleza, galera? Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o seu palpite nos comentários, beleza, galera? Acompanhem e não se esqueçam que heads acontecem, tá? Isso faz parte do aprendizado, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 30 de março? Bora pra intro! Fala, família, vamos iniciar nossas análises aqui então. Eu separei o Al Nassr versus o Altai, separei essa partida na Arábia Saudita com over gol no primeiro tempo. O Al Nassr tem 81% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altai tem 22%. No histórico são 4 vitórias do Al Nassr, nenhum empate e uma vitória do Altai. A média de gols é de 3 gols. Em séries o Al Nassr vem marcando gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes e principalmente quando o Al Nassr joga em casa. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, Al Shabab Riyadh versus Al Hilal Saudi. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Al Hilal tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Ainda está com o seu recorde, beleza? O Al Shabab tem 39%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Al Hilal, 7 empates e 5 vitórias do Shabab. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Al Hilal vem vencendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Shabab, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Melbourne City versus Newcastle Jets. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Melbourne tem 63% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 33%. No histórico são 21 vitórias do Melbourne, 5 empates e 14 vitórias do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Newcastle vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos também tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e o City também ele vence a maioria das partidas no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida ainda na Austrália, separei o Sydney versus Central Coast Mariners. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Sydney e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central Coast tem 83%. No histórico são 27 vitórias para o Sydney, 10 empates e 17 vitórias para o Central Coast. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sydney vem marcando há 10 jogos e o Central Coast não perde há 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Sydney, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Wellington Phoenix versus Brisbane Roar. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Wellington tem 46% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane tem 39%.
No histórico são 12 vitórias do Wellington, 16 empates e 22 vitórias do Brisbane. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Brisbane vem marcando há 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Wellington, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida no Melbourne City contra o Wellington que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na China, separei Shanghai Port versus Henan Songshan Longmen. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Xangai tem 66% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Henan também tem 56%. No histórico é 11 vitórias do Xangai, 1 empate e 4 vitórias do Henan, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Henan vem marcando gols há 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Na casa do Shanghai Port, over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Ahly versus Khor Fakkan. Separa essa partida no Emirados Árabes com over 2,5 gols. O Al-Ahly tem 73% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Khor Fakkan tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Al-Ahly, 2 empates e 3 vitórias do Khor Fakkan. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Ahly venceu empates nos últimos 5 jogos e venceu 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al-Ahly, não tivemos over 2,5 gols no único jogo disputado. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora em Hong Kong, separei o Resources Capital versus o Kit. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Kit tem 91% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Venceu os últimos 8 deles. Verificando o Resources, ele tem 11% de aproveitamento. No histórico são 5 partidas com 5 vitórias do Kit e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Resources vem perdendo as 5 partidas e o Kit vem vencendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo no Kit em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Kit na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida agora o Al Hussein contra o Man. Separa essa partida na Jordânia com vitória seca para casa. O Hussein tem 78% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Man ele tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Hussein, 3 empates e a média de gols é de 1,5 gols. Verificando em séries, o Hussein vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Hussein venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Hussein vem vencendo as últimas 5 partidas, enquanto o Man ele vem perdendo fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei o Inter Miami contra o New York City. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols nos Estados Unidos. O Inter Miami tem 48% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O New York City tem 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes, o New York City venceu 8 partidas, tivemos um empate e uma vitória do Inter Miami. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Inter Miami vem sofrendo gols a 5 jogos e o New York City vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Inter Miami, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do New York City que tivemos 1-0, mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Anderlecht versus Antuérpia. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bélgica. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Anderlecht e Antuérpia tem 72%. No histórico são 17 vitórias do Anderlecht, 12 empates e 6 vitórias da Antuérpia. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Anderlecht vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E a Antuérpia ela vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Anderlecht, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas 2 partidas para cada equipe que tivemos 1-0. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, separei o Lokomotiv Plovdiv versus Ludogorets. Separei essa partida na Bulgária com over 1,5 gols. O Ludogorets tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Plovdiv tem 67%. No histórico são 9 vitórias para o Lokomotiv, 6 empates e 28 do Ludogorets. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Plovdiv ele vem a 9 jogos marcando gols e o Ludogorets vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Lokomotiv, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Lokomotiv contra o Tarverik que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Lokomotiv Sofia versus CSKA Sofia. Separei essa partida com over 1,5 gols. O CSKA tem 77% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Sofia tem 28%. No histórico são 5 vitórias do Sofia, 12 empates e 14 vitórias do CSKA. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Lokomotiv Sofia vem a 5 jogos sem empates e o CSKA Sofia vem marcando gols a 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Lokomotiv Sofia, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Rudez versus o Rijeka. Separei essa partida com over 1,5 gols na Croácia. O Rijeka jogando fora de casa tem 76% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez Zagreb tem 11%. No histórico são 3 vitórias do Rijeka e uma do Rudez. E a média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Rudez vem sofrendo gols a 10 jogos e o Rijeka vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rangers versus o Hibernian. Separei essa partida na Escócia com over 1,5 gols também. O Rangers tem 74% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hibernian tem 72% também. No histórico são 70 vitórias do Rangers, 16 empates e 21 apenas do Hibernian. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers vem sem empates a 5 jogos e o Hibernian também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Rangers, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Rangers contra o Benfica, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Montrose versus Falkirk. Separei essa partida na Escócia com over 1,5 gols. O Falkirk jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Montrose tem 72%. No histórico são 5 vitórias do Montrose, 4 empates e 12 vitórias do Falkirk. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Montrose vem sofrendo gols a 7 jogos e o Falkirk vem vencendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Slovan Bratislava versus Zelezierne Podbrezova. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Slovan tem 69% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Podbrezova ele tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Slovan, 2 empates e 5 do Podbrezova. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Slovan vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Celtic versus Aluminid. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo também, mas agora na Eslovênia. O Celtic tem 73% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aluminid tem 28%. No histórico são 17 vitórias do Celtic, 11 empates e 7 vitórias do Aluminid. Verificando a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Celtic vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos na casa do Celtic
tivemos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Últimos jogos dos campeonatos temos gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Nijmegen versus o PSV, separei essa partida na Holanda com over gol no primeiro tempo. O PSV jogando fora de casa ele tem 67% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Verificando o Nijmegen ele tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Nijmegen, 7 empates e 40 vitórias do PSV. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Nijmegen venceu empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes ocorreu gol no primeiro tempo em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, AZ Alkmaar versus Vitesse. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Alkmaar tem 74% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitesse tem 22%. No histórico são 27 vitórias do Alkmaar, 13 empates e 16 vitórias do Vitesse. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Alkmaar vem marcando a 5 jogos e o Vitesse a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Alkmaar, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos, apenas uma partida que foi 0 a 0 do Almere City versus o Alkmaar. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Irlanda do Norte, o Cliftonville versus o Larne. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cliftonville e o Larne tem 94%. No histórico são 8 vitórias do Cliftonville, 6 empates e 7 do Larne. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cliftonville não empata 5 partidas e o Larne não perde as 5, venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Larne que foi abaixo de 1,5 gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv versus Bnei Sakhnin. Separei essa partida com over 1,5 gols em Israel. O Maccabi tem 69% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bnei tem 50%. No histórico são 35 vitórias do Maccabi, 10 empates e 5 vitórias do Bnei. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Maccabi vem marcando a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Estoril contra o Porto. Separei essa partida em Portugal com over 1,5 gols. O Porto tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estoril tem 33%. No histórico são 17 vitórias do Porto, 5 empates e 3 vitórias do Estoril. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Porto vem marcando a 9 jogos e o Estoril vem marcando a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Estoril, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida de cada equipe que foi 1 a 0. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na República Tcheca, separei Vitória Pilsen versus Slovan Liberec. Separei essa partida com um over goal no primeiro tempo. O Vitória Pilsen tem 70% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slovan Liberec tem 50%. No histórico é 21 vitórias do Pilsen, 10 empates e 12 vitórias do Slovan. A média de gols é de 2,5. Verificando em série, o Pilsen vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Os últimos jogos dos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas também. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Javor Ivandica versus Estrela Vermelha. Separei essa partida na Sérvia com over 1,5 gols. O Estrela Vermelha jogando fora de casa tem 73% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Javor tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Javor, 3 empates e 21 do Estrela Vermelha. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em série, o Estrela Vermelha vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Partizan Belgrade versus Spartak Subotica. Separei essa partida com um over do 1,5 gols. O Partizan tem 72% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Spartak tem 39%. No histórico, 23 vitórias do Partizan, 6 empates e 5 vitórias do Spartak. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Partizan vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Partizan, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Norrköping versus Malmo. Separei essa partida na Suécia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Malmo jogando fora de casa ele tem 64% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Norrköping tem 50%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Norrköping, 13 empates e 24 vitórias do Malmo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Norrköping vem marcando as 7 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Bolon Brovar versus Shakhtar Donetsk. Separei essa partida da Ucrânia com um over do 1,5 gols. O Shakhtar tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Obolon tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Obolon e 7 vitórias do Shakhtar. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Shakhtar vem vencendo há 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, foram 3 das últimas 6. Na casa do Obolon, over do 1,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Boca Juniors versus São Lourenço. Separei under 3,5 gols para essa partida da Argentina. O Boca Juniors tem 47% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Lourenço também tem 67%. No histórico são 16 vitórias do Boca, 10 empates e 17 do São Lourenço. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o São Lourenço não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Paris Saint-Germain contra o Dijon. Separei essa partida no Campeonato Feminino da França com vitória seca para casa. O Paris Saint-Germain tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dijon tem 50%. No histórico são 12 jogos com 12 vitórias do Paris Saint-Germain e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo as 5 partidas e o Dijon vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Paris Saint-Germain nas 6 partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, o Paris Saint-Germain vem vencendo nas últimas partidas e o Dijon fora de casa venceu apenas 2 partidas das últimas 10. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei Bayern Leverkusen versus Hoffenheim. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo na Alemanha. O Leverkusen tem 77% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hoffenheim tem 39%. No histórico são 18 vitórias do Leverkusen, 6 empates e 8 vitórias do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem vencendo a 3 partidas e o Hoffenheim vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas disputadas, foram 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Bayern Munique versus Borussia Dortmund. Separei essa partida com ambas marcam sim. Por que eu separei este mercado? O Bayern tem 67% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dortmund tem 72%. No histórico são 45 vitórias do Bayern, 17 empates e 19 vitórias do Dortmund. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo os últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern, tivemos ambas marcam em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu ambas marcam em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei ambas marcam sim, beleza?
Próxima partida, Lazio contra Juventus. Separei essa partida da Itália com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 44% para as duas equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 18 vitórias da Lazio, 15 empates e 40 vitórias da Juventus. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, a Lazio vem sofrendo gols há 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa da Lazio, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Fiorentina contra o Milan. Separei essa partida com um over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Milan ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e a Fiorentina tem 56%. No histórico é 17 vitórias da Fiorentina, 13 empates e 25 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas, porém o Milan venceu as últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Fiorentina, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Barcelona contra o Las Palmas. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida na Espanha. O Barcelona tem 74% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Las Palmas tem 39%. No histórico é 8 vitórias do Barcelona e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Barcelona vem vencendo 3 partidas e o Las Palmas vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Tottenham versus o Luton Town. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo na Inglaterra. O Tottenham tem 78% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 17%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Tottenham. E em série, o Tottenham vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Luton vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Chelsea contra o Burnley. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Chelsea tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 28%. No histórico é 12 vitórias do Chelsea, 4 empates e 2 vitórias do Burnley. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Chelsea vem sofrendo gols há 10 jogos e o Burnley também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Chelsea, over 1,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Chelsea, que foi 0-0 e foi para a prorrogação, e ele perdeu de 1-0 para o Liverpool. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Brentford versus Manchester United. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o United jogando fora de casa, tem 41%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brentford tem 17%. No histórico são 4 vitórias do United e um empate e uma vitória do Brentford. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Brentford vem sofrendo gols há 6 jogos e o United vem marcando há 10. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Náutico contra o Sport Recife. Separei essa partida no Campeonato Pernambucano com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Sport e o Náutico tem 56%. No histórico são 16 vitórias do Náutico, 21 empates e 25 vitórias do Sport. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sport vem marcando há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes também, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Maringá contra o Atlético Paranaense. Separei essa partida no Campeonato Paranaense com vitória e empate para fora. O Atlético Paraná ele tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Maringá tem 50%.
No histórico é uma vitória do Maringá, 3 empates e 8 vitórias do Atlético. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atlético vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Atlético em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, o Atlético venceu a maioria das partidas das últimas 6 e perdeu apenas para o Londrina. E o Maringá, ele venceu 3 partidas em sua casa. Mas eu acredito que para essa partida, o Atlético Paranaense vencerá ou empatar, beleza? Próxima partida, separei o Fortaleza contra o Ceará. Separei o over no 1,5 gols para essa partida no Campeonato Cearense. O Fortaleza tem 52% de probabilidade de vitória e na forma recente 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 67%. No histórico é 21 vitórias do Fortaleza, 24 empates e 31 vitórias do Ceará. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fortaleza vem perdendo a 3 partidas e o Ceará venceu as últimas 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over em 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over em 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over em 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Grêmio contra o Juventude. Separei essa partida no Campeonato Gaúcho para o Grêmio vencer a taça. O Grêmio tem 48% de probabilidade de vitória e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 56%. No histórico é 25 vitórias do Grêmio, 8 empates e 9 vitórias do Juventude. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em série, do Grêmio vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Grêmio em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Grêmio venceu as últimas 4 partidas e o Juventude, ele empatou a maioria delas, venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos o Grêmio para vencer a taça, beleza? Próxima partida é o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Próxima partida, Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Separei essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. O Atlético Mineiro tem 53% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 72%. No histórico é 25 vitórias do Atlético, 17 empates e 32 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Atlético Mineiro em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Mineiro venceu 3 das últimas 6 partidas e o Cruzeiro venceu 4 das últimas 6. Porém, eu acredito que o Atlético Mineiro vencerá por ter pegado adversários mais fortes. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida e última, separei o Nova Iguaçu contra o Flamengo. Separei essa partida na final do Campeonato Carioca com over 1,5 gols. O Flamengo tem 79% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nova Iguaçu tem 78%. No histórico são 10 vitórias do Flamengo e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em série, do Flamengo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Nova Iguaçu contra o Vasco, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Gostaram dos nossos 44 jogos? Então vamos para o nosso bilhete caipora agora. Fala, caiporada, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o El Nassr versus Altai, Al Shabab Riyadh versus Al Hilal com over 1,5 gols. Over 1,5 gol no primeiro tempo para Melbourne City versus Newcastle Jets, over 2,5 gols para Al Ahly versus Corfacan. Separei o kit para vencer o primeiro tempo contra o Research Capital, over 1,5 gols para o Rangers versus o Hibernian, e o Javor com Estrela Vermelha com over 1,5 gols. Separei over 1,5 gols para Partizan Belgrade versus Spartak Subotica, Boca Juniors com São Lourenço com under 3,5 gols. Paris Saint-Germain para vencer no Campeonato Feminino contra o Dijon. E separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Bayer Leverkusen contra o Hoffenheim. E por último, over gol no primeiro tempo para o Tottenham contra o Luton Town. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Valeu!